Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aí nos assistindo nesse momento. Nós estamos hoje na 15ª semana desse culto abençoado, que tem sido uma porta que Deus abriu para nós nesses dias, para que a gente possa ter as nossas emoções restauradas, para que nós possamos ter cura. É um trabalho lindo que nós vemos, os testemunhos que nós tivemos a oportunidade de assistir nos cultos presenciais, pessoas que foram curadas de ansiedade, pessoas que foram curadas da codependência, pessoas que foram curadas das drogas, pessoas que foram curadas dos mais diversos males que as atingiam, graças a Deus, graças a esse trabalho que Deus inspirou ao coração dos seus servos para estar realizando. E você hoje que está aí me assistindo, você tem o privilégio de receber uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e a depressão, que é algo que não tem atingido quase ninguém nos dias de hoje, que quase ninguém tem sofrido desse mal. É uma palavra que é algo que a gente vê nos noticiários, é uma doença que tem atingido as pessoas como nunca antes. Eu lembro de conversar com pessoas que são um pouco mais velhas do que eu, falar que nos tempos antigos não se ouvia falar tanto desse mal que tem atingido essa geração. E antes de meditar nessa palavra, eu quero pedir que você, se você pode, feche seus olhos. Nós vamos estar orando, pedindo que Deus traga a revelação da palavra dele ao nosso coração, pedindo que Deus traga cura, pedindo que Deus possa retirar todo esse mal das nossas vidas nessa noite. Feche os seus olhos aí, se você pode. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais essa semana, Pai, do 30 semanas, Senhor Jesus, a 15ª semana, ó Deus, que nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, podendo cultuar a Ti, que nós estamos aqui, ó Deus, podendo anunciar a Tua palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, vai, ó Deus, e toca nesse momento na vida de cada pessoa, Pai, que estão nas suas casas, ó Deus, nos irmãos que estão aqui nos ajudando também, Senhor, para que essa palavra possa entrar no nosso coração, para que essa palavra possa transformar a nossa vida, que em nome de Jesus, ó Pai, esse mal, ó Deus, da ansiedade, da depressão, seja algo, ó Deus, que seja curado, Senhor Jesus, que esse processo, ó Deus, venha ter início hoje, se essa pessoa está assistindo a gente pela primeira vez, para que em nome de Jesus, ó Pai, ela possa ser livre, Deus, de todo esse mal, ó Pai, em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Se você está aí com a nossa apostila, é a página 169. E eu só queria falar uma coisa para você, que eu achei interessante. Na semana passada, o pastor havia me convidado para ministrar, mas eu não consegui vir por um motivo que eu tinha, e ele me chamou novamente nessa quinta-feira, e o assunto que a gente vai falar sobre essa semana é sobre ansiedade e depressão. E algumas pessoas que me conhecem sabem que eu já sofri de síndrome do pânico, que eu já lidei com esse tipo de problema. E eu posso falar para você, no começo dessa palavra, Deus cura. Deus, Ele restaura, Deus, Ele liberta todo aquele que está aprisionado na ansiedade, no medo, na depressão, porque eu sou prova disso, porque Deus curou a minha vida, Deus restaurou o meu ser. Então, que você já possa iniciar essa palavra com essa fé no seu coração, de que Deus, Ele é poderoso para te libertar de todo o mal, porque uma das coisas que eu sentia, durante a ministração, eu vou contar algumas partes do meu testemunho, uma das coisas que eu sentia era que aquilo nunca ia acabar. Se você sofre de ansiedade, se você sofre de depressão, você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Você acorda pela manhã e você pensa assim, poxa, parece que isso não tem fim, e você fica naquela expectativa ruim de que aquilo vai ser para sempre, mas eu quero falar para você, não é para sempre. Eu quero falar para você, isso tem fim, e nós estamos ligados em Jesus, e Ele é aquele que tem o poder para curar, para trazer a libertação desse mal. Eu queria ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Se você está com a sua Bíblia aí, pode acompanhar comigo, senão é o primeiro texto da apostila, que nós estamos falando sobre a decisão número 4, que é a decisão de depender, mas não depender das pessoas, mas nós vamos depender de Deus, depender daquele que tem o poder para restaurar a nossa vida, o poder para nos livrar da ansiedade, da depressão e do medo. Veja o que diz Eclesiastes 4, do 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair,
o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Agora um outro versículo que eu quero ler com vocês, ainda nesse início, Salmo 18, versículo 6, que diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, chegou aos seus ouvidos. Graças a Deus que nós temos essa esperança de que nós podemos clamar a Deus e a nossa oração vai ser ouvida por Ele. Muito tem se falado a respeito de depressão e ansiedade. Se você que está me assistindo não sofre de nenhum desses males, provavelmente você conhece alguém que já passou por isso. Provavelmente você conhece alguém, ou talvez até já ajudou alguém, que já teve que enfrentar isso. Como eu disse, são males que aumentaram nesse século. A depressão e a ansiedade, elas podem ser consideradas como as doenças que têm maior prevalência na população mundial. Nós temos visto que muitas pessoas jovens, é algo que não um mal que não tem escolhido faixa etária, mas tem afetado a vida de crianças, tem afetado a vida de jovens, vida de adultos, a vida de idosos. É um mal que está em alta, infelizmente, nos dias de hoje. Tem uma frase da pastora e psicóloga Leila Paz, que diz assim: o que a gente pensa governa o que a gente sente. Vou ler novamente. O que a gente pensa governa o que a gente sente. É comum que as nossas emoções elas variem. Uma coisa que eu confundi por muito tempo e que é erroneamente propagado pela mídia é que você tem que ser feliz o tempo todo. Que você assiste os comerciais da TV, você acompanha os filmes, as séries, é um povo feliz, tudo termina bem, no final dá tudo certo. Só que o que nós entendemos enquanto seres humanos? Que a tristeza, de uma forma não doentia, ela faz parte da nossa vida. Que momentos de ansiedade, momentos de tristeza, eles são normais. Mas nós vamos falar hoje de uma doença, algo que impede-nos de viver o melhor das nossas vidas. Nesse caso, a pessoa pode se ver triste e mais depressiva. Porém, isso não significa que possua uma dimensão patológica, mas somente é uma expressão humana da dor. Em muitas situações, é perfeitamente normal estar triste. Abra sua Bíblia comigo, se você tem ela aí, em Eclesiastes capítulo 7. Eu quero ler com você o versículo 2 e o versículo 3. Eclesiastes capítulo 7. Esse texto não está na apostila, é um texto que eu adicionei. Eclesiastes 7, versículo 2 e 3. Olha que interessante o que diz esse texto. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso. Como assim? Você vai ler na Bíblia um texto que fala que melhor é a mágoa do que o riso. Por quê? Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Tem momentos na nossa vida, e eu acredito que se você pensar um pouquinho aí, as maiores lições que você aprendeu foram em momentos de dificuldade. As maiores lições que você aprendeu foram em momentos de luta, de tristeza. Então, o que Salomão quer dizer aqui? Que existem momentos difíceis na nossa vida, mas nós conseguimos extrair coisas boas desses momentos. Que a vida ela não é feita só de prazeres, que a vida ela não é feita só de momentos bons, só de alegrias. Se fosse assim, nós não iríamos amadurecer, se fosse assim, nós não iríamos crescer interiormente, nós não iríamos alcançar lugares maiores.
Porque você pode ver que você cresce no meio das dificuldades, você cresce no meio das lutas. Por que eu estou pontuando tudo isso antes de falar da ansiedade, da depressão, da forma doentia? Para que você possa fazer uma análise sincera dentro de você, consigo mesmo, para que você possa olhar para dentro de si e analisar de uma forma honesta, de uma forma sincera, para que você não venha se rotular com base nos sintomas que eu vou falar daqui a pouco, e falar, nossa, eu estou sofrendo de uma doença. Não, se isso tem sido uma patologia, se isso tem impedido a sua vida de prosperar, aí você pode classificar como isso, mas entenda, meu irmão, que a nossa vida, existem sim dias maus. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, entenda que enquanto você for ser humano, nós vamos passar por dias ruins. Salmo 94, versículo 19, diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha que interessante. O salmista ele fala o quê? Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o consolo de Deus trouxe alívio para a nossa alma. Eu não sei se você já experimentou isso, num momento de grande tristeza, num momento de grande angústia no seu coração, que você clamou a Deus e Ele trouxe alívio para você. Essa noite é uma noite que Deus quer trazer alívio para o seu coração. Essa noite é uma noite que Deus quer trazer o refrigério para a tua alma. Sabe, eu não estou vendo os seus olhos, eu não estou vendo a sua face, mas eu sei, irmãos, eu senti na pele o que é você sofrer com pânico, com ansiedade, com algo que te aprisiona. Então eu sei como isso é terrível. E a minha oração hoje à tarde foi o quê? Senhor Jesus, assim como o Senhor me libertou, assim como o Senhor me livrou desse mal, livra aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo, aquela pessoa querida que vai estar me assistindo hoje. Não por mim, mas para que o Senhor seja glorificado, mas para que eles vejam que o Senhor é bom, para que eles entendam, assim como eu entendi, que no meio daquele deserto, no meio daquela prisão, existe sim um lugar de cura, existe sim um lugar de refrigério. Que Deus possa continuar construindo isso na sua vida. Um ponto que eu quero destacar também é que, se for necessário, uma pessoa que sofre de ansiedade ou sofre de depressão, fazer o uso de medicamentos, não é pecado você fazer isso. Nem fazer o uso de medicamentos, nem procurar um profissional da saúde, um psicólogo, inclusive é muito bom. E eu fiz isso quando eu sofria da síndrome do pânico. Eu primeiro procurei uma psicóloga, aquela psicóloga me ajudou, o pastor Moisés me ajudou muito também, eles fizeram um trabalho em conjunto, mesmo sem eles se conhecerem. E chegou um momento onde eu precisei tomar remédio. E não foi algo... Porque o que eu vejo assim... Muitas pessoas falando, Deus ele age de muitas formas, amém? Deus ele é poderoso. Tem pessoas que aceitam Jesus e naquele primeiro momento já são libertas dos vícios, naquele primeiro momento já são curadas, já são restauradas. E tem pessoas que elas passam por um processo. Ainda aquelas que foram curadas e restauradas milagrosamente, elas vão enfrentar um processo, mas aquele impacto foi maior por um mistério de Deus. Não tem como eu te explicar o porquê que isso acontece. No meu caso, foi gradual. No meu caso, foi um processo. Eu precisei procurar psicólogo, e graças a Deus que eu amadureci muito. Eu precisei da ajuda do pastor Moisés, e graças a Deus ele orou, ele me aconselhou, eu amadureci muito. E chegou um momento que eu precisei tomar remédio, e graças a Deus eu tomei o remédio, e somado a tudo isso, e o poder de Deus agindo, restaurou a minha vida. Então, a gente tem que parar de espiritualizar tudo. Se você precisar procurar um psicólogo, não é falta de fé. Se você precisar tomar um medicamento, não é falta de fé. Entenda, irmão, você é ser humano. Você é ser humano. E tudo isso não é o homem que está fazendo na sua vida, é Deus. Quem deu a sabedoria para que alguém fosse lá na faculdade, se capacitasse, se formasse para poder ajudar você, foi Deus. É algo bom. É algo que está te ajudando, está abençoando você. Quem que deu a sabedoria para que fosse inventado um medicamento, para que quando você tomasse ali os sintomas amenizassem, para que você colocasse sua cabeça no lugar? Foi Deus. Então entenda, irmãos. Porque às vezes você coloca esse peso e fala, nossa, é falta de fé. Não é. Falta de fé é você não fazer.
Você tentar carregar tudo no seu ombro, você falar, eu dou conta, eu creio, sendo que as portas estão abertas para você procurar ajuda e você não procura. Então, joga isso fora, por favor. Continua aqui comigo e joga esse pensamento fora. Se for necessário, busque ajuda. Se for necessário, a pele a tomar medicamentos, vai ser bênção. Agora, se não for necessário, melhor que não seja, continua aqui comigo, que Deus vai operar um milagre na sua vida. Primeiro ponto, qual a diferença entre depressão e ansiedade? Eu vou ler aqui um pequeno trecho para você entender. Depressão está relacionada a sentimentos de desamparo e solidão constantes, comumente ligada a situações de perda. A ansiedade, por sua vez, está relacionada a sentimento de insegurança ou medo diante das situações futuras de perdas ou ganhos. Meu caso, vou compartilhar aqui com você, eu vou pontuando meu testemunho ao decorrer da mensagem. Eu não sofria de depressão, mas eu sofria de ansiedade. Eu tinha medo de morrer. E tipo assim, para morrer, basta estar vivo. E aquele ditado que todo mundo fala, né? Só que assim, era uma coisa doentia. Pensava assim, eu sentia qualquer coisinha no meu corpo, sentia assim, nossa, minha mão está formigando, eu vou morrer. Falava, nossa, meu Deus do céu, meu coração disparou, eu vou morrer. E isso era algo que sabe, era uma insegurança que eu tinha. O único momento, vou ser honesto para você que está me assistindo, o único momento que eu me sentia seguro era quando eu deitava na cama para dormir. Porque, graças a Deus, durante todo esse período, teve um pequeno período que eu tive dificuldade para dormir, o restante não, porque eu acho que consumia tanta minha energia durante o dia, que a hora que eu deitava na cama eu desmaiava. Mas aí eu acordava novamente de manhã e aquele peso vinha. Então eu tinha muito medo, eu era muito inseguro, e isso me aprisionava. Eu via as pessoas conversando, eu estou compartilhando isso, para que se você de repente se identificar com isso, você possa saber que eu passei por isso e Deus me libertou, e eu creio que Ele vai te libertar. Eu via as pessoas conversando, e de repente eu falava assim, nossa, eles estão comentando alguma coisa sobre mim, e eu acho que eles estão comentando que eles sabem que eu vou morrer. E você às vezes pode até dar rindo aí na sua casa. Hoje eu falo rindo, mas eu sei como que isso é ruim, eu sei como que isso afetava a minha vida de uma forma maligna, de uma forma que era um verdadeiro inferno, sabe? Era algo terrível. Então esse era o meu caso quando eu sofri de ansiedade. Eu vou falar aqui para você, se você está aí com a sua apostila, você vai marcar se você sofre de algum desses sintomas. Se você está apenas me ouvindo, eu vou pedir que você preste bastante atenção. Alguns sintomas comuns da depressão são os seguintes: interesse ou prazer diminuído nas atividades. A pessoa perde o interesse, os prazeres nas atividades comuns. Distúrbio de apetite e ganho ou perda de peso. Distúrbios do sono, como insônia ou hipersônia, ou a pessoa dorme demais. Redução geral do nível de atividade. Agitação ou ansiedade. Isso é uma coisa também que a pessoa que sofre de depressão, ela pode ser acometida também de ansiedade. A pessoa pode sofrer dos dois males. Próximo sintoma, o desânimo, a fadiga ou a perda de energia. Sentimento de inutilidade ou culpa. Confusão cognitiva e acredito que o auge ali da depressão seja a ideação suicida, quando a pessoa já pensa e planeja em tirar a sua própria vida. Sabe, irmãos, esse tipo de coisa, tanto a pessoa que sofre de ansiedade, depressão, de qualquer transtorno psíquico, não é frescura. Se por um acaso um dia você já falou isso para alguém, não faça isso mais. Não entenda isso como frescura. É um mal que só quem passa vai saber dizer. Só quem passa vai poder falar para você. Não é frescura, não é falta de serviço, não é mente vazia. É uma luta que nós enfrentamos. Então, se você conhece alguém que passa por isso, ajude essa pessoa, converse com essa pessoa, sabe? Dê atenção para os sentimentos dela, porque é uma coisa ruim, isso eu experimentei também. E graças a Deus que hoje eu posso compartilhar isso com você. Que muitas vezes eu chegava para as pessoas para falar assim, eu estou sofrendo isso, isso e isso.
muitos riam de mim. Falavam, nossa, eu vou morrer. Muitos falavam, você está louco. Muitos falavam, olha, você tem problemas, isso aí é falta de serviço, vai arrumar alguma coisa para você fazer. E sabe, a gente que é acometido por esse mal, a gente não tem força para fazer isso sozinho. Então, você que não passa por isso, ajude quem passa. Não julgue, não discrimine, porque realmente são pessoas que precisam de ajuda. A ansiedade, por sua vez, é um estado psíquico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, ou seja, a tendência a premeditar e tentar controlar o imprevisível, e se refere a possibilidades ruins e perigosas que possam acontecer no futuro. As preocupações mais frequentes são em relação a si mesmo e ou familiares mais próximos, como doenças, acidentes e sofrimentos. Agora eu quero falar para você está com a sua apostila aí, você vai marcar novamente, senão você apenas preste atenção. Alguns dos sintomas da ansiedade que podem oscilar são os seguintes: cansaço, estar facilmente fatigado, dificuldade de concentração, ter lapso de memória, irritabilidade, tensão muscular e dificuldade para relaxar, alteração do sono, ou dificuldade de pegar no sono, ou sono insatisfatório, você dorme, mas parece que você acordou pior, você acordou mais cansado, sudorese excessiva, náusea, diarreia, boca seca, mãos e pés frios e úmidos, sensação de nó na garganta, assustar-se facilmente, aumento da frequência cardíaca. E eu posso falar para você que, quando você sofre desse mal e às vezes pesquisa uma doença no Google, você acaba imaginando e pegando aquele sinal da doença. Às vezes você nem está doente, mas a ansiedade consegue produzir aquilo dentro de você. E tanto na ansiedade como na depressão, isso eu quero falar para você que está me assistindo também. Quando uma pessoa fala, eu estou sentindo isso, ela realmente está sentindo. Talvez não seja produzido por uma enfermidade física, mas, olha, eu estou cansado. Realmente, o psicológico daquela pessoa cansou ela. Realmente, nós sentimos isso na pele, é algo vívido. Então, tenha muito carinho se você conhece alguém que está passando por isso. Nos períodos normais de estresse, mesmo que por razões positivas, como uma mudança de emprego melhor, geralmente há uma piora no quadro de ansiedade. Lembra que eu falei da ansiedade saudável no início? Quando vai acontecer alguma coisa boa na sua vida e você fica ali ansioso e tal, não vê a hora. Quando a pessoa sofre de ansiedade, às vezes até esses momentos saudáveis podem ser agravados, podem prejudicar a vida da pessoa. Eu gosto muito de viajar, e eu lembro que eu ia fazer uma viagem, eu ficava morrendo de medo, quando eu estava acometido com esse quadro de síndrome do pânico. Nunca devemos minimizar a dor de alguém. Isso aqui, se você pode repetir para a pessoa que está aí do seu lado, fala para ela assim, nunca minimize a dor de alguém. Uma coisa que acontece, muitas vezes várias pessoas passam pela mesma situação. Cada pessoa vai sentir e viver aquela situação de uma forma diferente. E tem algumas pessoas que são mais fortes e resistentes a algumas situações, e tem outras pessoas que são mais frágeis a determinada situação. E qual que é o erro? Você fala assim, mas eu passei por isso e não deu nada. Você pode ir aí, alguém que estiver me assistindo, ou alguém que eu for conversar um dia, falar, Pedro, isso aí tudo que você está falando é frescura, para mim não foi. Para mim realmente foi uma dor. Então, dentro desse tema que nós estamos falando aqui, de ansiedade, depressão, mas qualquer outra situação que uma pessoa viver, nunca minimize a dor de alguém, nunca julgue a dor de alguém com base naquilo que você sente. Ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa com experiências de vida diferentes, forma de pensar diferente. Aprenda o quê? A amar aquela pessoa. Aprenda o quê? A entender aquela pessoa, a ouvir, falar, olha, você está se sentindo mal por isso? Por mais que para você seja uma bobeira, por mais que para você seja frescura, fala, não, se você está se sentindo mal por isso, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te ajudar a vencer isso, sabe? Nunca minimize a dor de alguém, aprenda isso. Agora nós vamos falar como lidar com a ansiedade e como lidar com a depressão. Eu vou dar aqui alguns passos, algumas dicas
para você lidar com isso, para você conseguir dar os primeiros passos para vencer isso na sua vida. Lembrando que quem nos dá a vitória é Deus, amém? Independente do meio que você usar, independente se você precisar, assim como eu precisei, da ajuda do pastor, da ajuda de uma psicóloga, de medicamentos, quem me deu a vitória foi Deus. Deus usou eles todos e me deu a vitória, toda a honra e glória é dele. Então, independente do caminho que você seguir, saiba que quem vai te dar a vitória é o Senhor. Primeiro, vença o silêncio. 1 Pedro 5, versículo 7 diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma coisa muito bacana quando você lê os evangelhos, quando você lê a Bíblia, é que você encontra ali em vários momentos Jesus falando, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados. Jesus ele fala assim, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Por que vocês estão preocupados com o que vão comer, com o que vão beber? O Pai sabe que vocês precisam disso. Filipenses fala o quê? Apresentai a Deus tudo aquilo que está inquietando o teu coração, com orações e súplicas e com agradecimento. E a paz de Deus vai encher o seu coração. Aqui em 1 Pedro fala o quê? Levem a Deus, lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Essa questão de vencer o silêncio é uma coisa muito legal. Quando eu passei por esse episódio de ansiedade, o que acontecia? Nos momentos onde eu estava ali com aquela, no auge, né, no pico da ansiedade, quando aquilo já era o pânico na minha vida, o que me ajudava a melhorar? Falar com alguém. Falar com alguém me ajudava a melhorar. Eu lembro, não sei se de repente ele pode estar assistindo, que eu enviei esse link também para a minha família. O meu cunhado, ele me ajudou muito. Eu ligava para ele, ele conversava comigo, e ali onde eu estava, ele me aconselhava. Então, eu sou grato a Deus pela vida dele também, que ele me ajudou bastante. Então, assim, falar me ajudou muito. Tanto é que, quais que foram os meios que Deus me levou para ser curado? A conversa com o meu pastor e a conversa com a psicóloga. Mais a oração com Deus. Então, eu falava, eu colocava para fora aquilo que eu sentia. E se você sofre de algum desses males, eu entendo que às vezes seja muito difícil falar por conta das coisas que eu falei anteriormente. Ainda no pleno século XXI existem preconceito com isso. Ainda no meio da igreja existe um preconceito com isso. Muitas pessoas vão falar que é falta de fé e tudo que eu já citei anteriormente. Mas sabe, vencer o silêncio, você começar a falar, você começar a pôr isso para fora, você encontrar pessoas de confiança para abrir o seu coração, é o primeiro passo para você ser curado. E é o que nós incentivamos aqui no 30 Semanas. Quando nós estávamos fazendo presencial, nós tínhamos o grupo para você falar. Então busque amigos e peça que eles ouçam o seu coração e orem com você, para que você possa vencer essa primeira barreira, que é a barreira do silêncio. Se houver a necessidade de um tratamento especializado para a depressão ou ansiedade, não deixe de procurar um profissional. Amém? Aqui na nossa igreja nós temos muitos profissionais capacitados. Se você conhece algum também da sua confiança, eu tenho certeza que vai ajudar você. É importante você ter em mente que a cura virá por meio de um processo, através do qual Deus atua na sua vida. Como eu falei, tem pessoas que se convertem e de uma forma extremamente expressiva e rápida acontecem milagres extraordinários na vida dela. Outras passam por um processo. E ninguém é menor por isso. Eu vou falar para você, eu tive 2 vezes na vida síndrome do pânico. Na primeira vez eu tinha ali por volta de 16, 17 anos, na minha adolescência, transição com a juventude. E depois eu tive ali por volta dos 22, 23 anos. Da primeira vez eu não procurei nenhum tratamento especializado. Eu fui orando, fui clamando a Deus, fui vivendo, e depois de um longo tempo aquilo passou. Da segunda vez que eu tive isso, eu procurei tratamento, eu procurei me abrir, eu procurei romper o silêncio. E isso, uma frase que o pastor me ensinou que eu uso para toda a minha vida, isso foi uma página virada na minha vida. Depois que eu procurei o tratamento, que eu orei a Deus, que tiveram pessoas que cuidaram de mim, essa questão da ansiedade, do pânico, foi um capítulo à parte, um capítulo finalizado na minha vida, e que graças a Deus eu posso usar ele hoje para testemunhar para você, que está aí me assistindo,
que existe cura, que existe uma forma de você finalizar isso na sua vida, que é por meio do Senhor Jesus, das pessoas que Ele usa, dos meios que Ele usa, amém? Tem 2 livros aqui que você pode ler também, que vão te ajudar. O primeiro livro é As Raízes da Depressão, de Marcos Souza Borges. E o outro livro é Guerra Espiritual, de Cris Valuton, da editora Sete Montes. Então, Raízes da Depressão, de Marcos Souza Borges, e Guerra Espiritual, de Cris Valuton. Se você estiver interessado em ler esses livros, eles vão com certeza te abençoar. Segundo passo, segunda dica, olhe para o passado. Salmo 139:16 diz o quê? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Nem sempre este será um processo fácil, trazer à memória os acontecimentos do passado, mas fato é que quem você é hoje é resultado das experiências que você viveu. Quem nós somos hoje é resultado de todos os reflexos emocionais, de todas as experiências que nós vivemos no passado. E muitas vezes, para você achar a raiz desse problema e você tratar ele, você receber a cura, você vai ter que olhar para o passado. E eu te falo uma coisa, dói. Eu podia pegar e falar para você assim, ó, tranquilo, é simples, vai ser suave, como diz a juventude. Não, eu vou falar para você que dói. Mas é uma dor que cura. É uma dor que cura. Eu lembro de sessões que eu ia na terapia com a psicóloga, e eu falava para ela assim, olha, eu estou saindo pior. E ela falava assim, não, Pedro, é porque a gente está mexendo aonde precisa mexer e vai doer mesmo. Só que aí na outra semana aquilo cicatrizava e não doía mais. Então, às vezes, aqui no 30 Semanas, quando você for falar com o seu confidente, quando você for falar com alguém, você vai precisar mexer em áreas da sua vida que vão doer. Você vai precisar mexer em áreas da sua vida que vão te fazer chorar. Talvez você vai acabar revivendo aquela situação que te machucou de novo. Mas você está revivendo aquilo, você está sentindo aquela dor novamente, num processo de cura. Você não está vivendo mais aquilo somente com o intuito de te machucar e de te prender, não. Você talvez venha sentir aquilo de novo, mas para nunca mais sentir aquilo novamente, para que você seja de fato curado. Então nós vamos olhar para o passado. E lembre-se de outra coisa. Todo o tempo Deus esteve conosco. Nós pensamos assim, nossa, mas, vou falar no meu caso, eu passei por isso, tive síndrome do pânico, Deus me abandonou nesse período. Não. Eu não consigo te explicar o porquê eu passei por isso. Só Deus sabe. E não é algo que Deus falou, Pedro, eu vou te dar este presente. Não, Deus me ama, Deus ele não é autor do mal. Mas enquanto ser humano aqui nessa terra, Jesus disse que nós passaríamos por aflições desse mundo mal. Eu fui acometido disso. Mas Deus estava comigo ali todos os dias. Eu lembro momentos que eu chorava e desesperado, e eu sentia a paz de Deus me abraçando. E eu sentia Deus cuidando de mim. Então Deus ele nunca saiu do teu lado. Deus ele nunca saiu de perto de você. E mesmo que você esteja vivendo isso hoje, você não enxergue, Deus ele está aí contigo. Deus ele está aí do seu lado, ele está carregando você nos braços, para que você possa vencer isso e depois você ajudar outras pessoas a vencerem. Se você está aí com a apostila, eu vou te fazer aqui 2 perguntas para você anotar aí na apostila. Se você não está, apenas me escute, ou se quiser anotar também, fique à vontade. Reflita, há alguma memória difícil em sua vida? Tem alguma coisa que você fala, nossa, eu não gosto nem de lembrar disso, e que por um acaso te afeta ainda hoje? Um abuso, uma traição, uma rejeição, uma palavra dura, um rótulo que colocaram sobre você? Existe alguma coisa dessa na sua vida? Se existe, anote, lembre-se disso, para que você possa falar disso com alguém depois, para que essa pessoa possa orar por você. A palavra de Deus diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus ele abençoa quando você abre o seu coração a alguém e aquela pessoa ora por você. Terceiro, tenha as melhores expectativas para o futuro. Olha que texto lindo,
Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom, meus irmãos. Deus, ele nunca deixa de ser bom. Jesus, ele fala que o Pai é bom, Jesus é bom, o Espírito Santo é bom, Deus, ele é bom. Eu sei que eu posso falar isso novamente, citando o meu testemunho, é difícil ter expectativa boa quando você está acometido disso. Realmente, como eu falei, você acorda um dia após o outro e pensa assim, cara, isso não vai acabar. Mas se você olhar para Jesus, você consegue imaginar e você consegue declarar palavras falando, Senhor, o Senhor é bom. E eu creio que o Senhor vai me levar para o outro lado desse rio. E eu creio que o Senhor vai me ajudar a passar por isso. E começar a declarar essas palavras. A palavra de Deus, ela tem um poder criativo, meus irmãos. Nós precisamos pegar esses textos da Bíblia e declarar isso sobre nós. A palavra de Deus diz que a paz de Deus foi derramada no nosso coração, que o Senhor Jesus está conosco. Procure texto da palavra de Deus e comece a declarar aquilo sobre a sua vida. Seja perseverante, não desanime. Porque assim como eu falei para você, demorou um tempo, mas acabou. Demorou um tempo, mas passou. E foi de uma forma definitiva, graças ao poder de Deus. Então tente gerar expectativas boas. Uma coisa que acontece também é que muitas pessoas pensam assim, eu já pensei dessa forma, de vez em quando isso vem na minha cabeça, mas eu lembro que Deus é bom. A gente pensa assim, nossa, mas por que Deus vai fazer algo bom para mim? Eu não mereço. Por que Deus vai me ajudar? Por que Deus vai me socorrer? Eu não mereço nada disso, eu sou uma pessoa tão pecadora, tão falha. Até você que é bonzinho, você não merece também. Até você que é santo, você não merece também. Tudo que nós recebemos de Deus é por Jesus. Quem conquistou para nós o direito de receber algo de Deus foi o Senhor Jesus. Não importa o quão bom a pessoa seja, não importa o quão espiritual a pessoa seja, é somente pelo mérito de Jesus ter morrido naquela cruz, pagado o preço pelos nossos pecados e ressuscitado que nós podemos receber algo de Deus. E outra coisa, Jesus ele diz lá nos evangelhos, aquele texto que ele fala assim, ó, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai não dará bem aos que lhe pedirem, porque Deus é bom. Então olha que interessante, não é por falta de merecimento que você vai deixar de criar uma expectativa, você vai se lembrar que você merece, porque Jesus conquistou gratuitamente para você, então você pode chegar a Deus com confiança e pedir aquilo no nome de Jesus. E outra coisa, por que Deus vai fazer coisas boas na tua vida? Porque Deus, ele é bom. Deus, ele não tem momentos, não tem dias que ele acorda e fala assim, oh, hoje eu estou mal, hoje eu estou zangado. Não, Deus, ele é sempre bom. E o que nós podemos esperar de alguém que nos ama e que na sua essência é bom? Coisas boas, meus irmãos. Nós temos que olhar para Deus como um Pai amoroso, como um Pai bom. Amém? Uma outra reflexão para você fazer aqui. Você tem quais expectativas em relação ao seu futuro? Estou caminhando aqui para o final. Eu quero que você reflita nisso. Quais são as expectativas que você tem em relação ao seu futuro? Ah, Pedro, mas nós estamos vivendo aí um momento tenso para toda a humanidade. Sim, concordo com você. Mas Deus continua sendo bom. Deus continua sendo seu Pai. Deus continua te amando. Deus continua cuidando de você. A última palavra continua sendo de Deus. Então, conforte o seu coração nele, amém? Número 4, vença o medo pelo amor. 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Uma das principais funções do amor é lançar fora todo medo. Se temos sentido algum medo, é porque o amor de Cristo ainda não está aperfeiçoado em nós. Que eu quero esclarecer algo para você. Se você ainda sente medo, não quer dizer que Deus não te ame. Ele te ama. Não existe nada que você faça, que eu faça, que vai fazer Deus me amar mais,
ou alguma coisa que eu deixe de fazer que vai fazer ele me amar menos. Mas se nós ainda somos acometidos pelo medo, o que falta em nós é uma compreensão melhor do amor de Deus. É entender que nós temos como Pai, é como tem sido ministrado aqui nos 30 semanas, é que a gente ainda não reconheceu a paternidade de Deus sobre nós. Porque quando nós reconhecemos Deus como Pai, nós sabemos que Ele cuida de nós, Ele cuida do nosso futuro, Ele cuida da nossa família, e que Ele é bom. O amor que Deus tem por nós. Irmãos, a palavra de Deus diz um versículo que é uma loucura. Diz o quê? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Traduzindo numa linguagem jovem aqui, ninguém estava nem aí para Deus. E Ele foi lá e deu a vida do seu Filho para aquelas pessoas que não estavam nem aí. Porque Ele pensou assim, nossa, um dia aquelas pessoas vão me amar. E para que elas possam chegar até mim, eu preciso enviar Jesus. Então vai, Jesus, cumpre lá a missão, porque eu amo tanto essas pessoas que eu não quero ver elas longe de mim. Então não duvide do amor de Deus. Momentos ruins não são provas de que Deus não te ama. Momentos ruins é porque nós somos seres humanos e nessa terra vamos viver momentos ruins. Mas Deus continua te amando e Deus continua sendo bom. Reflita, tire um momento do seu dia para refletir sobre o amor de Deus. Pega a palavra de Deus, pega ali a carta de 1 João, pega ali o Evangelho, comece a ver como Jesus amava aquelas pessoas, como Jesus deixa claro o cuidado, o amor que Ele tem, e pense, esse amor é por mim também, não porque eu mereço, mas porque Jesus conquistou isso para mim. E esse amor vai tomar conta do seu coração e vai lançar fora todo o medo. Quinto e último, receba as bênçãos como dádiva e não como dívida. Salmo 118, 21 diz assim: dou-te graças porque me respondeste e fosse a minha salvação. O dever de todo cristão é dar graças a Deus em todas as coisas, até naquelas que nem sequer aparentam possuir algo de espiritual. Ou seja, vivemos conscientes de que tudo que recebemos vem de Deus, e é graça, um favor imerecido, não uma troca. A gente nunca vai conseguir pagar algo para Deus. A gente nunca vai conseguir retribuir algo que Deus faz por nós. E Deus sabe disso. Não é igual, às vezes, uma pessoa condiciona dentro do seu relacionamento humano, falando, eu vou te dar isso, mas você vai me dar aquilo. Não. Deus sabe, fala, olha, eu amo vocês, eu sei que vocês não têm como retribuir, e eu oferto tudo isso gratuitamente. O que Deus espera de nós, não como uma retribuição de pagamento, mas como amor, é o nosso coração. É a nossa vida, é falar, Senhor, o Senhor é tão bom, que não tem como eu viver longe de Ti. O Senhor é tão bom que, se eu for parar para pensar, eu falo, poxa vida, todos os dias eu levanto, Deus me dá saúde, Deus me dá o trabalho, nos momentos difíceis que eu enfrento, Deus Ele me sustenta. Como não amar alguém assim? E Ele é paciente, Ele é misericordioso. Então não receba as bênçãos de Deus pensando, nossa, eu não vou pedir nada para Deus, que senão depois eu não vou ter como pagar. Não, Ele já sabe. E ainda assim Ele quer te abençoar muito. E Ele quer transbordar na sua vida para que você abençoe a vida de outras pessoas. Amém? Passe mais tempo agradecendo a Deus pelo que você já tem. E sobrará pouco tempo para perceber o que não tem. Você tem o Pai. E quem tem o Pai tem tudo. Tire um tempinho aí depois que acabar essa mensagem para refletir no amor de Deus e para agradecer tudo que Ele tem feito por você. A conclusão: quando você achar que não consegue ter pensamentos bons que o levem a ações e sentimentos saudáveis, lembre desse texto de Lamentações, de Jeremias, parafraseado da seguinte forma. O texto é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 20 ao 26. Mas aqui na apostila ele foi parafraseado da seguinte forma: quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Jeremias, no capítulo 3, ele começa a falar ali de um momento de calamidade que ele estava vivendo. E lá ele fala assim, eu reconheço esse momento de calamidade, de luto que nós estamos passando, mas eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E aí no versículo seguinte ele cita aquele texto que nós conhecemos.
As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então olha para você ver, Jeremias reconhecia o cenário que ele estava vivendo, mas ele falava, Deus, eu vou trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança, porque eu sei que o Senhor é bom, e o Senhor cuide de mim. Então no momento que você estiver em alguma crise, ou se você for acometido por isso, ou se você for ajudar alguma pessoa que sofre disso, ajude essa pessoa a trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Sabe, vou te dar uma dica, anote textos da Bíblia, anote coisas boas que aconteceram na sua vida, anote planos que você tem para o futuro, e nos momentos ruins, nos momentos que você for tomado por pensamentos ruins, pega aquele papel que você anotou e começa a ler aquilo, começa a ler aqueles textos, começa a declarar, a falar aqueles textos, e eu tenho certeza, irmãos, que o sentimento bom, a paz, o amor de Deus vai encher o teu coração, e esses pensamentos ruins vão sair. O grande segredo de descanso é a entrega. Quando você entrega a sobrecarga, quebra o poder da depressão, da preocupação, da ansiedade e do medo. E o que eu quero falar para você aqui, para a gente encerrar, é aquilo que Jesus diz em Mateus 11, 28. Se você está cansado e sobrecarregado, venha até mim, e eu te aliviarei. Feche os teus olhos aí nessa hora, nós vamos fazer uma oração. E eu não sei como que você tem se sentido, eu posso falar para você como foi algo que eu já vivi. Eu sei que é algo realmente terrível, mas graças a Deus que existe cura no Senhor. Graças a Deus que Deus é o nosso socorro, que Deus Ele é aquele que nos dá um alívio. E se você assistiu essa palavra aqui na live, ou se está assistindo ela depois, saiba que existe cura para você. Eu não sou melhor do que ninguém, eu só apenas fui beneficiado pela graça de Deus, e essa mesma graça quer te alcançar. Vamos orar nessa hora, pedindo que Deus toque os corações, para que haja paz, para que haja cura. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor conhece, Pai, cada pessoa, Deus, que está assistindo essa mensagem, que recebeu essa palavra, Senhor Jesus, e as pessoas que vão receber depois, que vão assistir esse vídeo posteriormente, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Deus, clamando a Ti, Pai, que o Senhor traga a cura, Senhor, traga a restauração sobre nós, ó Pai, tira de nós, ó Deus, toda ansiedade doentia, Pai, toda depressão nos liberta, Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é conosco, ó Pai. A Tua palavra também diz que ainda que os meus pais me abandonassem, o Senhor todavia me acolheria, o Senhor nunca me abandonaria. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse aos seus discípulos, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a Tua palavra também diz, no texto que nós lemos, que o Teu amor derramado no nosso coração lança fora todo medo. E declarando essas palavras de bênção e vitória, Senhor, nós declaramos cura, Senhor, nós declaramos libertação na vida de cada pessoa, Deus, que está aqui nos assistindo. Para essas pessoas também que eles estão intercedendo, pessoas das famílias, pessoas conhecidas. Ó Deus, alcança cada uma dessas vidas, ó Pai, com um toque de cura, com um toque de milagres, ó Pai, para que eles possam testemunhar, ó Deus, e reconhecer a paternidade do Senhor nas nossas vidas e verdadeiramente ser libertos e curados. Ó Pai, eu Te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor me deu de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida, com o intuito de encorajar esse meu irmão e essa minha irmã, de que existe sim cura, de que existe sim o fim de todo esse mal, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e eu já Te agradeço. Amém. Glória a Deus por esta palavra abençoada.